Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seno, o cosseno e a tangente no círculo trigonométrico. Representamos aqui um círculo trigonométrico dividindo aí nos seus 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A origem, o 0 graus é aqui nesse ponto A, né? Aqui seria o 90 graus. Aqui os 180 graus, 270 e aqui fechou nos 360 graus. Nós vamos ver ainda nessa aula que você pode usar também uma outra unidade para medir os ângulos, que é o radiano. Depois nós vamos ver que 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus π radianos, 270 3π sobre 2 radianos. E nós agora vamos considerar esse triângulo sombreado e vamos tirar daqui o cosseno desse ângulo alfa. O cosseno é o cateto adjacente, que seria x, dividido pela hipotenusa, que aqui é o OM. Mas o círculo trigonométrico, ele tem raio unitário. Então esse OM aqui, ele vale 1. Então aqui vai ficar x dividido por 1. Que é x. O seno desse ângulo alfa seria o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa. Então, seria y sobre a mesma hipotenusa OM, e isso aqui vai dar y sobre 1, que é y. E a tangente do ângulo alfa, agora nós vamos considerar esse outro triângulo aqui de fora, OAB. Aí a tangente seria o cateto oposto, que é Z, dividido pelo cateto adjacente, que é OA. Mas OA também é o raio do círculo. Então ficaria Z sobre 1, que é igual a Z. Nós agora vamos fazer um resumo. Primeiro vamos sair para você tirar um print e depois vamos fazer um resumo disso aí para você. Então, quando você tem um determinado ângulo alfa e você quer ver aonde que está o cosseno desse ângulo, você vai pegar esse ponto M e vai projetar aqui no eixo dos x. Então, o eixo dos x, eixo das abscissas, passa a ser o eixo do cosseno. E quando você quer o seno, você vai pegar esse ponto e vai projetar no eixo dos y's. Aí você mede daqui até aqui, você terá o seno do ângulo. Então, o eixo dos y, das ordenadas, passa a representar para nós agora o eixo do seno. E o eixo da tangente é um eixo vertical, passando pelo ponto A. Para você determinar a tangente desse ângulo alfa, você vai pegar esse ponto com o ponto M, vai ligar um no outro, até encontrar o eixo das tangentes. Encontrou nesse ponto, mede a distância desse ponto ao ponto A, você terá a tangente do ângulo. Resumindo, daqui para frente, eixo deitado é o eixo do cosseno. Você pode até guardar. Quem está deitado está com sono, cosseno, ok? E o eixo em pé é de quem está sem sono. Eixo em pé é o eixo do seno. Agora, desse círculo trigonométrico aqui, nós vamos tirar o seno e o cosseno dos ângulos 0, 90, 180 e 270. Lembrando que seno é no eixo em pé. Então, se eu quero o seno de 0 graus está aqui. O seno seria a ordenada, o y desse ponto, o deslocamento vertical desse ponto. Ele não tem deslocamento vertical. Então, o seno de 0 é 0. O seno de 90 graus está aqui. Então, o seno de 90 é você determinar a ordenada desse ponto. A ordenada desse ponto é exatamente o raio do círculo trigonométrico, que é igual a 1. 180. O seno é a ordenada desse ponto, é o deslocamento vertical desse ponto. Ele não tem deslocamento vertical. Então, o seno de 180 é 0. E aqui em 270, o deslocamento vertical no eixo dos senos
desse pontinho aqui seria essa distância daqui até aqui, que é o raio do círculo, só que para baixo, portanto, menos 1. Agora, o cosseno é você olhar o x, a abscissa dos pontos. Então, aqui, 0 graus, o x desse ponto, o deslocamento dele no eixo dos x, é o próprio raio do círculo, portanto, igual a 1. Aqui em 90 graus, o cosseno seria o x desse ponto, o deslocamento dele no eixo dos x. Não tem, portanto, é 0. 180 graus, o deslocamento desse ponto seria o raio do círculo, porém para a esquerda, portanto, menos 1. E o cosseno de 270 é o deslocamento desse ponto na horizontal, no eixo dos x. Não tem, portanto, igual a 0. Vamos sair para você tirar um print. Isso aí.